Balões de fala nos mangás. Vamos ver dicas para a hora de fazer. Então, o erro mais comum de quem começa é fazer balões pequenos, e isso é um trecho do livro do Akira Toriyama sobre fazer mangá. Diferente das comics, que são as HQs americanas, e outros tipos de HQ, mangás costumam fazer balões grandes para facilitar a leitura e reforçar o peso do que está sendo falado, mesmo sem ser um grito. Geralmente, quando se quer passar mais peso, força, impacto na fala, o balão fica grande para ficar de acordo com o que está acontecendo, com o que está sendo dito. Enquanto que em HQs americanas, a gente vê muito balões pequenos, mesmo quando é uma frase de impacto. E os mangás são muito contra isso. Autores como Ryuhei Tamura, de Beelzebub, Yuto Tsukuda, roteirista de Shokugeki no Soma, Taishi Tsutsui, de We Never Learn, Tatsuki Fujimoto, de Chainsaw Man, e Yusei Matsui, de Assassination Classroom, sugerem usar sempre o mínimo de texto possível, no máximo 4 ou 5 linhas por balão. Kohei Horikoshi, de My Hero Academia, e Kenta Shinohara, de Sketch Dance, Witch Watch, já apontaram para a importância de organizar os balões de forma a guiar facilmente o olho do leitor de um para o outro na ordem certa na leitura da página. Inclusive, o Kenta Shinohara aqui ressalta que é bom seguir o fluxo da direita para a esquerda e de cima para baixo, que é justamente o fluxo de leitura oriental, que começa na parte superior direita e avança para a parte inferior esquerda. Então, se você fizer balões aproveitando esse movimento natural de leitura, a leitura fica muito mais agradável, fluida e compreensível. Se o seu mangá for no sentido ocidental, basta inverter o lado. Novamente, no livro do Akira Toriyama, é mostrado que deve ter um espaço vazio considerável entre o texto e a linha da borda do balão. Aqui há um exemplo, uma média de como mais ou menos deve ser. Evite fazer com que o texto toque na borda do balão ou fique muito perto. Porque o texto muito perto da borda pode deixar a leitura um pouco mais difícil e menos agradável. E isso é mesmo se a quantidade de texto for pequena, como nesse caso aqui. Ainda no livro da Akira Toriyama, é dito que quando tem texto demais para mostrar, deve-se dividi-lo em pelo menos 2 balões. É possível dividir em mais se precisar. É mais agradável de ler assim do que um único balão cheio de texto. Então, em vez de fazer uma montanha de texto, você divide em 2. Quando se trata de uma mesma sentença, inclusive é possível fazer os balões unidos. Temos vários exemplos aqui. Taishi Tsutsui, de We Never Learn, recomenda sempre deixar claro quem está falando. Então, deve-se colocar um rabinho do balão direcionado para quem está dizendo aquilo, como nesse exemplo aqui. Sempre que possível, é bom deixar esse rabinho para ficar muito claro quem está dizendo o quê. E, se a pessoa estiver fora do quadro, é possível adicionar uma imagem chibi do rosto do personagem junto ao balão. E aí ele fica facilmente identificável. Estes são apenas alguns meios, na verdade vale de tudo, desde que fique claro quem está falando. Hiro Mashima, de Fairy Tail, Eden Zero e outros, já sugeriu que o mangaka procure pensar em maneiras de evitar que o leitor ache que está lendo uma explicação. Seja curto e grosso, elimine o texto desnecessário e encaixe o mínimo de forma natural na fala do personagem. Aqui temos este exemplo da personagem falando: há magia neste mundo e eu posso usá-la para derrotá-lo. Uma frase um pouco longa, um pouco explicativa demais. Mashima sugeriu esta mudança: deixe isso para a minha magia. Nós já temos o essencial dito de forma natural e agradável pela personagem. E, voltando ao livro do Akira Toriyama sobre como fazer mangá, há a recomendação de evitar colocar mais do que 3 balões em cada quadro. Temos um exemplo aqui, justamente de Dragon Ball, em que podemos ver isto sendo aplicado. Toriyama raramente coloca mais de 3 balões em quadro. Isso deixa a leitura nada cansativa, bem fluida, bem ágil e bem compreensível.
E o Sei Matsui, de Assassination Classroom, The Elusive Samurai, recomenda evitar usar muita linguagem e terminologias específicas da sua obra nas falas do mangá. Por mais que a sua história ela tenha muitos termos próprios, é bom não abusar deles no texto. Temos justamente uma página aqui de Assassination Classroom, onde o personagem tem a alcunha de Red Eye. E notem como, fora este nome, não há nenhuma outra terminologia específica dos balões em nenhum outro quadro. Se você enche de terminologias específicas, a leitura pode ficar cansativa. É bom você usar isso com moderação. E agora, uma dica desse que vos fala. A minha recomendação é que você molde o seu texto para ficar o mais próximo possível do formato do balão. Isso deixa mais agradável visualmente e parece mais profissional. Se o seu balão tiver uma forma oval, então tente organizar o texto de forma que ele esteja acomodado no formato oval do balão. Então quer dizer, Izu, que eu devo fazer exatamente todas essas coisas do jeito que você apresentou aqui? Calma. Hiro Mashima já falou que cada mangaka tem suas metodologias diferentes. Não tem resposta 100% certa no mangá. Porém, as dicas dadas aqui são de profissionais da área que obtiveram sucesso. E acho muito recomendável aprender com elas.